Pessoal, a gente vai entrar agora numa aula sobre seguros, dentro dessas aulas extras que a gente está fazendo aqui. Seguro é um assunto meio conturbado, às vezes ele pode ser super simples, às vezes ele pode ser super complicado. E para isso eu trouxe a Maria Letícia, nossa especialista em seguros. A Maria Letícia trabalha numa corretora chamada Palestra, que é de um dos nossos clientes aqui, que frequenta aqui há um bom tempo, então a gente se juntou e a gente decidiu compilar esse conhecimento e passar para vocês aí com o principal intuito de você não ser enganado na hora de fazer um seguro de um carro. E também saber os pontos principais que você deve prestar atenção antes de fechar o seu seguro. Então, vou passar a palavra aqui. Sou a Maria Letícia, então, da Palestra Corretora lá de Jaú. Caminhei até aqui para trazer um pouco de conhecimento sobre o seguro. Estou aqui para tirar todas as dúvidas e espero ser clara. Vou falar o mais claro possível, sem muitos termos do seguro, porque tem alguns termos que a gente se confunde um pouco. Então, vou falar o mais claro possível para a gente tirar todas as dúvidas e realmente fazer seguro. Perfeito. Então, vamos começar pelo seguinte ponto. Esse curso é um curso que se chama Como Comprar um Carro Usado. E agora, eu estou assumindo que as pessoas que estão nessa aula aqui, que é o final do curso, são as aulas bônus, que elas já assistiram esse curso inteiro e já passaram por todo o processo de decisão de compra. Então aqui é o final do processo. A pessoa decidiu, quero comprar esse carro, e agora? Como que eu vou fazer? Então, acho que, assim, para você se contextualizar também, a gente fala muito sobre vistoria, sobre o laudo cautelar. A gente trouxe um pessoal aqui das vistorias e tal. Sim. Só que, para quem não sabe, eu já trabalhei em companhia de seguros há uns 10 anos atrás. Então, óbvio que meu conhecimento está desatualizado, mas algumas coisas eu tenho certeza que não mudam. Com certeza. E eu sei que lá nas seguradoras existe um sistema que é interligado, que elas pesquisam entre todas antes de comprar aquele risco, de assumir o risco daquele carro. Então, antes de você fechar a compra desse carro, uma dica que eu posso dar, e depois a Maria Letícia pode falar um pouquinho sobre isso, antes de fechar, primeiro, você tem que procurar uma corretora de seguros que tenha uma estrutura. Por quê? Se você faz um seguro com alguém independente, não que você não possa se dar bem, etc., mas se você tem uma empresa por trás, é muito mais difícil de você cair em alguma coisa, porque às vezes aquele corretor ele está lá naquela iminência de querer vender, naquela vontade de ganhar o dinheiro dele e tal, e talvez ele possa passar por cima de algumas coisas que a gente vai falar aqui também. Sim. Então, voltando, eu até desvirtuei um pouquinho aqui do tópico, mas voltando, você optou por fazer a compra desse carro, o que é legal? Escolheu a sua corretora, com base em tudo isso que a gente vai falar. Minha opinião, mande para essa corretora o documento desse carro, constando pelo menos o chassi e a placa, porque eles vão pesquisar na seguradora se esse carro já teve algum sinistro, se já teve algum leilão, se já teve alguma coisa. Então, suponhamos que esse carro passou no laudo cautelar, tá tudo certo, só que ele teve um sinistro lá atrás, por exemplo, que a seguradora sabe, mas não tem como a empresa de vistoria pegar. Aí você vai descobrir. Então, já pegou algum caso desse? Sim, já aconteceu com vocês? sim. Alguma coisa parecida Sim. com isso? O importante, realmente, você escolheu o teu veículo, entre em contato com o seu corretor, por quê? Quando você vai passar o documento, o corretor vai fazer essa prévia, como o Rafa explicou aqui. Se der esse sinistro, o seguro não aceita, então você vai ficar sem seguro. Então, o ideal antes de comprar o carro, procurar uma loja com uma performance, por exemplo, para buscar uma alternativa de mercado para comprar o carro. Então, a gente vai pôr o chassi lá e se realmente não passar, você perde tempo e ainda, às vezes, perde o patrimônio também, né, Rafa? Porque a pessoa vai com felicidade, eu comprei meu carro e tal, e não fez o que deveria ter feito de buscar realmente o corretor, a loja, a vistoria, para ver se esse carro tem qualidade para ser comprado. E aí é aceito também no seguro. O que a gente levantou bastante aqui é o seguinte, às vezes, quando a pessoa vai comprar o carro, ela tá naquela empolgação, naquela felicidade, até ela tá realizando um sonho, então acaba passando por cima de algumas coisas que eu sempre brinco, mesmo quando eu trabalho com isso há muito tempo, mesmo quando eu vou ver um carro para mim e eu sinto que eu tô com uma emoção muito grande, eu levo minha mulher para ver comigo, eu falo, dá uma força aí, porque às vezes eu posso deixar passar alguma coisa. E é a mesma coisa no seguro. Às vezes você vai lá fazer o seguro do seu carro, em uma corretora deu R$5.000, na outra deu R$2.000.
quando a esmola é grande, o santo desconfia. Isso, Não com tem certeza. como... Lógico, uma diferencinha ou outra vai acontecer, Com né? certeza. Depende muito do mercado. Sim. Mas uma diferença muito grande, eu acho meio complicado. Tem alguma coisa errada aí no meio da conversa. Então, eu acho que é bom ir investigar para entender o que é isso. Então, para a gente lembrar nos tópicos, antes da... Ó, você decidiu pela compra do carro. Beleza, já está decidido. Pronto, quero comprar. Então, você vai, ou leva, ou envia, da maneira como você achar melhor, fala com o seu corretor e manda o documento para ele para fazer a cotação de seguro. Você não precisa mandar fisicamente o documento, você pode mandar o número do chassi, por exemplo, e a placa. Aí ele vai fazer a pesquisa para te passar o valor desse seguro e se tiver alguma coisa, com certeza ele vai te alertar. Eu tenho um caso de um cliente aqui que ele comprou um carro de 300 mil reais, um belo valor para um carro, e ele pagou Sim. e nenhuma seguradora aceitou o seguro do carro dele. Como que ele vai fazer? Sim. Como que você roda com um carro de 300 mil reais na rua sem seguro? É engraçado, você até fez uma observação importante na questão dessas diferenças de valores de mercado. Então, eu tenho um veículo que custa 5 numa e 3 mil na outra. Milagre realmente, Rafa, não acontece. Qual é a diferença de um produto para o outro? É o perfil, que vai estabelecer no perfil do seguro. Então, a gente está falando do carro usado, do chassi, tudo certo. Isso é muito importante para você comprar o teu patrimônio. E para fazer o seguro, o que vai te realmente fazer com que o teu patrimônio seja protegido é o perfil. Então, quem dirige o veículo? É você ou sua mãe? Se é o menor que dirige, se ele dirige esporádico, então as diferenças de valores vem aí também no seguro. Então, não é só o chassi. Deu certo? Carro usado? Aí vamos pro Sim. próximo passo, né? Sim. Então, beleza? Primeiro, segundo, aí o terceiro é a análise do seu perfil de exatamente. verdade, né? Então, vou contar uma história aqui pra vocês. Gente, quando eu tinha 21 anos, eu tinha um carro que eu fui buscar em Minas Gerais. Pra quem gosta vai saber qual carro eu tô falando. Era um Golf GTI MK4, 2 portas, super raro, preto, manual, com teto solar, coisa mais linda na época. E eu fiz seguro na época e eu tava voltando pra casa. Eu morava em São Paulo, porém a minha família mora em Jundiaí. E eu estudava em São Paulo e aos finais de semana eu vinha para Jundiaí. Então o carro ficava parado em Jundiaí, aqui, porque lá eu não usava moto em São Paulo. E então eu vinha no final de semana para usar o carro. Então esse carro eu usava praticamente nada. Era de final de semana quando eu pegava ele no final de semana. E um dia eu estava voltando para casa, eu morava numa estrada, ia num condomínio na estrada, então eu estava com sono lá, dormi, aí eu bati num ônibus. Não fez nada, não aconteceu nada com o carro, etc e tal, beleza. Nem aconteceu nada com o ônibus, o carro estragou um pouquinho, mas nada muito sério. Tanto que o motorista passou batido, tudo, não deu problema nenhum. Estacionei o carro, falei, beleza, tenho seguro. Acionei o seguro. E aí eu fui para um processo que se chama processo de sindicância, que é a investigação para saber se a história que você está contando, se o perfil bate com aquela história realmente. E, gente, não pagaram meu seguro. Então, eu fiquei de mal com o seguro, sem fazer seguro por um bom tempo. Porque eu falei, eu vou gastar um dinheiro, aí quando for a hora de eu aproveitar desse benefício, eu não vou receber. Só que aí, beleza, eu fui amadurecendo, fui entrando e percebendo que as coisas não são bem assim. Possivelmente a pessoa que me vendeu esse seguro na época preencheu um perfil errado. Com certeza. E aí isso me derrubou no final. Com certeza. Barato saiu caro na frente, é isso que a gente fala do valor. Exatamente. Então, você está falando num seguro de 3 e um de 5, com certeza o perfil não está correto. Ou realmente é um milagre do mercado. Né? Às vezes, são muitas seguradoras no mercado, as seguradoras procuram também ter vantagem em algum tipo de veículo, mas na questão principal, que é o terceiro tópico, que é a questão do perfil, se ele tivesse no perfil a mãe dirigindo, mas ele esporádico, 2 vezes por semana, não teria sindicância. Então, são algumas questões que fazem a diferença no final, realmente, no seguro, para que a seguradora pague, para que não tenha sindicância, região. Gente, tudo é o que faz o produto se precificar. Então, o carro, ele dá a diferença de valor? Dá. Mas o que dá realmente o boom é o perfil.
Então, quando a gente fala do terceiro tópico, a gente tem que pensar dados cadastrais. Então, CPF, a gente falou do chassi, né? Uhum. Existem pessoas que têm o chassi, os próprios CPF têm Uma restrição, alguma coisa. Também tem uma taxação mais alta e algumas seguradoras não aceitam. Então, quer dizer, percebe como o perfil, o CPF da pessoa, a pessoa é que vai dizer qual é o custo do seguro dela. Então, tudo isso é que eu acho vai que, especificar. me corrija se eu estiver enganado, Sim. eu acho que a lição que fica aqui é, se você está se predispondo a fazer um seguro, faça com a verdade. Isso. Por quê? A verdade é incontestável. Isso mesmo. Então, se você realmente tiver um problema, Sim. você vai ser coberto. Então, são duas coisas aqui que você deve observar. A primeira de todas, obviamente, é o perfil e uma corretora que seja idônea, que tenha uma história no mercado, que seja realmente uma empresa, né? Assim como você pesquisa um médico para levar o seu filho, Isso, por exemplo, bem. pesquise o histórico dessa empresa que você está querendo fazer um seguro, sabe? Às vezes fala assim, putz, meu amigo está começando a fazer, vou fazer o seguro com ele. Sim. Vocês pensem só na situação. O mercado, tudo gira em torno de dinheiro. Sim. Então, quem tem mais dinheiro, manda. Isso não sou eu que estou falando, isso é infelizmente, mas quem sou eu para brigar com essa realidade? Não dá. Então, qual que é a ideia? Se você tem uma corretora que tem lá uma base boa de clientes, que tem lá, sei lá, 5 mil segurados dentro dessa base, com certeza, quando essa corretora conversar com a seguradora tem muito interesse em manter essa corretora como um vendedor deles. Então, a tratativa que ela vai dar para uma corretora grande é muito maior e muito melhor do que para um corretor independente. Isso, falar isso no vídeo, não sei o que lá, mas eu acho que, assim, eu pelo menos estou aqui para falar 100% da verdade. E essa, assim, me corrija, essa é a realidade mesmo que acontece nesse mercado, não é? Na verdade, quando a gente fala seguro, com corretor de seguro, né? Por que a gente bate na tecla do corretor de seguro? Porque a gente é especialista em vender seguro e dar consultoria do seguro e não simplesmente uma meta, cumprir meta, fazer a venda por vender. Então, assim, quando você escolher teu corretor, a sua corretora, é realmente o que o Rafa falou, mas principalmente a gente precisa ter uma coerência também na hora de fazer a proteção patrimonial, porque o patrimônio é seu, não é meu, então a necessidade é sua e não minha. Sim. Então, qual é a tua necessidade real no teu veículo? Eu quero uma assistência grande, eu não viajo muito, quero uma assistência pequena. Então, nesse produto do seguro, quem vai precificar é o próprio segurado e a necessidade dele. Então, eu vou lá, contrato sem limite de quilometragem, coloco 500 mil, então quer dizer, isso tudo vai aumentando o custo, mas é a minha necessidade, não do cliente. Então, a primeira coisa é entender o que o Rafa quer. Exatamente. O que você precisa do seguro e fazer conforme a necessidade dele. Respeitar o cliente na necessidade dele. Acho que esse é o principal que o corretor tem que fazer. Acho que é um ponto bem legal você trazer isso. É importante. Que eu acho que, assim, poucas empresas no mercado estão realmente preocupadas com o que o cliente quer, e sim com o que ela quer, né? Com bater meta, vender. Lógico, né? Quanto mais caro for o seguro, melhor para a corretora, melhor para a seguradora, enfim. Sim. Mas eu acho assim, pelo menos aqui na empresa a gente sempre pensa em manter esse cliente pelo maior tempo possível, né? Fidelizar, exatamente. Aí você vai lá, vende um seguro de 5 pau, aí o cara vai cotar em outro lugar, ele tirou lá a assistência ilimitada, por exemplo, baixou o danos para terceiros, alguma coisa, que realmente é o que ele precisava, e esse seguro saiu por R$2.000 mais barato. Você fala, mas será que... Aí o cara não volta mais, né? Não tem jeito. Tá, vamos para o próximo tópico. Vou até pegar minha colinha aqui, que eu anotei pra gente não esquecer. Agora é a parte mais legal do negócio. Conta pra gente um caso, assim, que você... que marcou, por exemplo, a sua carreira nessa área de seguros e tal, que o pessoal gosta, que as pessoas gostam de ouvir história, essa é a verdade. Existe, assim, muitos mitos, né, e verdades no seguro, né, e uma das coisas que a gente percebe é que as pessoas perguntam de catástrofes da natureza, alagamento. Então, assim, nós tivemos vários casos de alagamento mesmo, e sem que o cliente queira expor o risco dele àquele dano. Então, a gente teve um cliente no Guarujá, que estava com a sua Santa Fé na época, carro zero, foi viajar com a família e teve um transbordo mesmo de água.
né? E ele ficou desesperado porque não tinha saída, não tinha como sair. O mar entrou na via do Guarujá, aquela via principal, Nossa. que o pessoal fica sentado e os carros ficam passando. Ele me ligou desesperado: Lê, meu carro, assim, 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 eu sei que não tem cobertura. Não, tem sim, tem cobertura sim. Porque você não expôs o teu risco. Você não expôs o risco a um alagamento. Então eu estou numa via, estou na marginal, eu tenho uma queda para a direita para desviar do problema. Então você vê lá que está cheio d'água lá na frente. Eu tenho seguro, eu vou. Nesse caso, você está expondo o seu patrimônio ao risco. A seguradora ela pode negar em condição geral. Então, quer dizer, existem duas situações, né, dos mitos e verdades. Não tem catástrofe. Alguém viveu uma catástrofe da natureza e não pagou, por exemplo. Isso pode existir, porque expôs o bem ao risco. Aí, então, às vezes, a pessoa sai falando que não paga por jeito paga, nenhum e tal. Então, quer dizer, o cliente, não, tem o seguro, vou deixar a chave no carro. Mais ou menos por aí. Então, quer dizer, essa coerência, às vezes, que o seguro não paga, mas não é por questões de não querer pagar. É a questão de que o cliente também expôs o risco. Então, isso é uma história legal do alagamento. É um negócio, né? Sim. Todo mundo tem que ganhar, senão não gira. Não gira. Né? Eu tenho uma pergunta aqui. Tá. Por exemplo, eu tô com um carro, vamos lá. Eu, na época que eu morava em São Paulo, eu morava num bairro mais antigo, tinha muitas árvores. E sempre que dava uma chuva muito forte, caía algumas árvores, caíam alguns galhos. Sim. Dei sorte de nunca ter acontecido comigo, mas ficava curioso nessa situação. Sim. Então vamos lá. Eu estacionei o carro na frente da minha casa, por exemplo, e eu entrei, passei a noite e tal, durante a noite teve uma chuva, caiu uma árvore em cima do carro. Certo. O seguro paga? Muito boa pergunta, porque tem duas situações aí. Ele parou em frente da casa dele, sendo que ele tem uma garagem. Vamos pensar nisso. Vamos pensar que você tem uma garagem na sua casa. Certo. No seguro você escreveu no perfil, que lembra que é um tópico importante, você escreveu no perfil que na sua casa tem garagem. Mas eu parei na frente da minha casa e fui dormir. E caiu a árvore. Não tem cobertura. Interessante, certo. No perfil do seguro, não tem garagem na minha casa. Eu parei na frente da minha casa e fui dormir. Caiu a árvore, tem cobertura. Essa é a diferença. Sim. O que eu escrevi no perfil? Tem garagem em casa? Por que você parou na rua à noite? Entendeu? Sim. Então, essa é a coerência do seguro do perfil. E faz sentido, faz total sentido. Mas tem garagem, mas eu não estou em casa. Não. A pergunta do perfil é: você tem garagem na sua casa? Tem. Por que você parou na rua à noite? Né? Então, a seguradora pode te questionar. Isso aí depende também do corretor na defesa comercial. Então, você me fala assim: eu parei porque fiquei apertado para ir no banheiro, não deu tempo. Então, eu estou fazendo uma defesa comercial para o cliente. Pode ser que a seguradora acate ou não. Na condição geral, não tem cobertura. Certo. Porque o perfil está dizendo que tem garagem. Eu achei que se caiu... Porque, convenhamos, se a gente for parar para pensar de verdade... Se cair uma árvore, é responsabilidade da prefeitura, que ela é responsável por cuidar da parte de planta da cidade. Isso. Mas também, se a gente tem um seguro, né, fica, para mim era uma questão meio incógnita. Você falou, a responsabilidade é da prefeitura. O que a seguradora ela faz? Seja a responsabilidade de qualquer tipo. A partir do momento que a seguradora entende, o segurado ela vai indenizar, certo? Nas questões. No perfil não tem garagem, certo? Vamos pensar que está tudo certo. Vamos pensar que eu parei na frente da casa da minha avó, por exemplo. Tudo certo. A seguradora vai te pagar, mas ela vai buscar judicialmente o responsável para indenizar a seguradora. Sim. Certo? O segurado, ele fica resguardado. Ele fica resguardado. O segurado não tem nada a ver com o problema que ele tem externo depois para resolver. Sim. A seguradora, ela pode buscar essa questão ou não, ela paga o segurado e encerra o assunto. Mas se ela entender que existe um propósito que não seja só do segurado e tem um outro responsável, ela vai buscar essa responsabilidade. Que é num caso de sinistro de terceiros. É isso que eu ia perguntar. Porque às vezes você fala, você tá andando na rua, tipo, o cara foi lá e bateu atrás de mim, aí o cara não tem dinheiro pra pagar, não tem nada, eu tenho meu seguro, eu falo, putz, eu devo acionar, não devo, sabe? Fica meio obscura essa situação pra mim também. É uma dúvida, também. Bateu, o cara não tem seguro, vai demorar. Eu aciono o meu seguro. Você tem uma franquia em dano parcial, se você quiser eu falo um pouquinho. Se bateu, tem um dano parcial. Você vai ter que usar a tua franquia, certo? Certo. Vamos lá, uma franquia de R$1.000. O dano, consertou seu carro. A seguradora sabe que tem alguém no BO, uma placa, um dono proprietário. A seguradora indeniza você e vai cobrar essa pessoa que bateu em você judicialmente. Tem seguradora que não perde tempo, porque sabe que vai ser longo, vai gastar mais, então ela encerra o assunto. Mas ela ampara o segurado, certo? Ela ampara o segurado.
Acho que esse é assim, são os pontos principais do negócio. Sim. E tem um ponto que eu também, assim, esse é uma coisa que eu tenho dúvida quando eu vou fazer seguro. Tá. Então, digamos que, beleza, aqui na empresa a gente tem um carro que é o carro da empresa, que todo mundo dirige e tal. Certo. Eu não tenho seguro nesse carro porque ele tem um valor muito baixo. Ótimo. Então não faz sentido para a gente financeiramente fazer um seguro. Certo. Mas suponhamos que eu fosse fazer um seguro nesse carro, por quê? Onde que eu enxergo o maior risco? O risco não está no meu patrimônio Isso. aqui. E sim, imagina só, estou aqui, aí tem um funcionário andando com um carro, ele vai lá e entra atrás de uma BMW de 200 mil reais, por exemplo. Sim. Esse cara, aí inverte a situação, né? Isso Ele mesmo. pode acionar o seguro dele para pagar o dano dele, Seguradora etc. vem você. E a seguradora vem em mim. Então, por exemplo, se eu quisesse, nesse caso aqui, cobrir esse risco e fazer um seguro só para terceiros, eu Ótimo, conseguiria fazer isso? Sim, claro. É importante também nos mitos e verdades. A gente consegue fazer seguro de carro velho, tem várias situações. Nessa sua situação, vamos pensar também no outro plano. É uma empresa, você tem um patrimônio. Lembrando do perfil, tem que fazer o seguro sem perfil para qualquer pessoa habilitada a dirigir, porque a empresa tem esse rodízio de funcionário. Ah, não, vou pôr o mais velho para ficar mais barato. Aí vai o mais novo, bate, não tem cobertura. Lembrando do perfil sempre. Essa questão que você falou de conseguir fazer o RCF, que é o terceiros. Às vezes também, além de você ter essa preocupação com o terceiro, que é o que dá dor de cabeça, que é o dano material, mas o principal, que é o dano corporal. E quando você causa... vamos pensar que é uma empresa fortalecida que um risco, ela substitui o bem financeiramente. Ela tem condições, tanto que ela não fez o seguro do patrimônio dela, que é o próprio bem. Certo? Que ainda eu acho uma loucura quem não faz o próprio patrimônio. Mas eu reponho o meu bem. Eu faço cobertura de terceiros, o RCF, tá? Além de não ter franquia para você atender um terceiro, né, você está resguardado de terceiros. Não cabe no meu bolso fazer o seguro, eu não consigo fazer o seguro do meu carro, é muito caro. Você tem uma opção de fazer sim, só terceiros, com assistência de guincho, cobertura de vidro, você não põe o casco, mas as coberturas adicionais você pode contratar. Então, assim, nessa tua questão, ele viria a cobrar de você, com certeza, a seguradora, ou a própria pessoa que às vezes num carro desse valor, às vezes pensa, bom, não vou fazer seguro, também vou fazer só terceiros, porque tem condições de repor o bem, então pode dar um rolo bem grande. Então, se você tiver um terceiro, você tem resguardo para danos materiais e danos corporais. E normalmente, em valores, quando você tem um produto, porque lá, vamos pensar se tem um produto completo, que se você faria o seguro do casco, mas tudo envolvido. Aí você tira o casco, por exemplo, e faz esse tipo de seguro. Só o terceiro. Por exemplo, eu tenho um carro que eu realmente só ando de final de semana quando ando de final de semana. Certo. E aqui a gente tem a vantagem de ter a oficina caso aconteça alguma coisa, caso tenha alguma colisão, alguma coisa. Para mim, que tô no ramo, é mais fácil e mais barato arrumar esse carro. Sim. Mas, em contrapartida, se eu for lá e bater numa Ferrari, por exemplo... Dançou. Acabou, pra mim. Sim. Então, no meu caso, é real isso, pessoal, não é história inventada. É verdadeiro mesmo. No meu caso, o seguro do meu carro acho que dava 18 mil reais pra fazer. Falei, putz, 18 mil reais pra mim ficou um valor bem alto. Sim. Então, pô, eu rodo, sei lá, 200 km por mês, 300 km por mês com esse carro. É realmente muito pouco. Só que, nesse caso, agora eu tô conversando e tô tirando até minha dúvida pessoal aqui na aula. Você fala já com o cliente. Então, nesse caso, que deu 18 mil reais, lá, óbvio que eu não vou perguntar o preço exato, porque é impossível da gente saber. Sim. Faz parte de um cálculo de precificação e etc. Sim. Mas se eu fosse fazer um seguro só para terceiros e um guincho, por exemplo, caso o meu carro quebrasse em algum lugar, etc., esse valor fica mais barato. Muito menor. Ele fica acessível. O Rafa, até eu gostaria de falar isso que você está falando do preço do seguro. Né? Hoje, no mercado, tem produtos que você barateia e consegue fazer seu patrimônio inteiro de seguro. Então, se o Rafa tem mais de 3 carros, eu consigo fazer frota. Aí, além do parcelamento não ter perfil, qualquer pessoa pode dirigir, o parcelamento é diluído. Você não tem essa preocupação quem vai pegar, principalmente de empresa. Mas do empresa eu tenho 2 e tenho 3 particulares, eu consigo unificar. Então, que legal, eu não sabia disso. Então, quer dizer, você tem hoje só não faz seguro quem não quer. Então, Lê, mas eu não quero fazer o caso porque eu não tenho 18 mil reais. Será que esse carro de 18 mil reais com mais 2 veículos eu não consigo abaixar?
a uns 40% menor? Aí começa a ficar A interessante. gente tem que entender o que eu te falei no começo, a necessidade do cliente. Quantos carros você tem, Rafa? Eu tenho 10. Nossa, vamos fazer uma frota. Por que trabalhar individual com esse cliente? Por que não fazer economia com o cliente e deixar o patrimônio inteiro segurado? Então, quer dizer, hoje no seguro só não faz quem não quer. Então, a RCF, um carro de 18 mil, dá para eu te precificar de cabeça? Você vai ter uma despesa no máximo de 3 mil reais. Com assistência de guincho, cobertura. Às vezes eu consigo incluir cobertura de vidros nesse seguro. Depende, se for blindado. Aí tem N, é o que eu te falei. Aí são variáveis São inúmeras, variáveis, né? Mas hoje, tendo mais de 3 veículos, até frota familiar, né? No CPF do pai, no CPF da mãe. Eu tenho um menino de 18 anos que mora em São Paulo, por exemplo. Um seguro de 3 mil reais, que é em São Paulo, do menino de 18, 19 mil, na frota, não tendo perfil, claro, tem que colocar o CEP de São Paulo, certinho, vai ter a metade desse valor do seguro. Então, quer dizer, hoje, você não faz seguro quem não quer realmente. Porque você pode buscar uma alternativa de se proteger o terceiro e proteger o teu patrimônio. Então, só não faz seguro quem não quer. Isso é, né? aprendi mais uma hoje aqui também, que essa também eu não sabia. É verdade. Então, quer dizer, hoje é uma loucura, gente. Que é o que você falou, o que dá dor de cabeça é o terceiro. Mas a dor de cabeça dele não é o patrimônio, o carro. Claro que se for consertar, ele vai reclamar que tem barulho, tudo vai ter. Porque quando você tem uma perda, é impossível você não ter qualquer tipo de desgosto. Sim. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Às vezes o cliente tem uma perda total, acabou de comprar o carro, já aconteceu de passar a nota, a gente dá a cobertura na estrada, voltando da concessionária, acontecer mesmo de o cara bater. Por isso que a gente fala, comprou o carro, não sai. Ou antes de passar a nota, se for zero, ou antes de fazer a vistoria, não sai da concessionária ou da loja sem o seguro. Que é nessa hora que acontece, né? Eu tenho um cliente, é legal, os clientes falam assim, eu vou em casa, eu vou pegar o carro, mas eu vou só ter em casa, mas a gente não sabe o que vai ser da gente dali 2 minutos. Então, com o seguro é a mesma coisa, faz o seguro e sai, né? Basicamente isso. Então, contra terceiros, até esse teu veículo, material você repõe. Você consegue? Consigo, beleza. E o terceiro, se tiver que fazer uma reposição de face, por exemplo, numa batida, danos corporais nessa pessoa. Não matei, certo? Não matei a pessoa, mas eu lesei corporalmente. Deixei a face, quebrou os dentes, então tudo isso o seguro tem que te respaldar. Por isso você faz o seguro de danos corporais. E uma outra cobertura muito importante, Rafa, que a maioria das pessoas... isso é um adicional, não vou pagar, mas é barato anualmente, é o danos morais. Que o seguro a gente precisa contratar como uma obrigação. Na corretora é um padrão que a gente faz mesmo com os danos morais. Por exemplo, bati o carro numa moto, derrubei o motoqueiro, estou num dia que não estou boa, estou um dia pesado. Uso de pejorativo com essa pessoa. E amanhã vem uma ação de danos morais por ter se sentido, além de lesado materialmente, ter sido lesado moralmente. E aí você tendo a cobertura na pólice, você tem o respaldo da seguradora. A gente tenta cercar o cliente para ele não ter dor de cabeça. Entendi. Entendeu? O ideal acho que assim, se você está se predispondo a fazer a comprar um produto como esse, é realmente para você ficar tranquilo, né? Com certeza. Para você ficar sossegado. Sim. Mas eu não sabia dessa daí, eu aprendi bastante também. Bom. Legal. Bom, Rafa, tô feliz. E tem mais alguma coisa que você acha legal passar pro pessoal, assim? Pode até olhar sua cola aí. Tem umas coisas que eu acho que realmente é importante a gente... Uma coisa que é uma lei, né, gente, que o pessoal me pergunta, se eu tiver alcoolizado na direção, tendo seguro? Isso é uma pergunta que muita gente me fala, principalmente os jovens, enfim. Olha, se eu tiver alcoolizado e eu bater o carro, não tem cobertura. O perfil tá tudo certinho, tá, gente? Fiz tudo certo, o perfil tá tudo correto, o seguro, mas se eu tiver alcoolizado e constar isso no boletim de ocorrência, vier colidir materialmente ou matar uma pessoa, você vai ter um problema pro resto da sua vida. Então, bebeu, melhor não dirigir. Né? Tem seguros que você tem na assistência, o pedido de um táxi. Então, quer dizer, você pode utilizar, inclusive, teu seguro para te dar esse socorro. Mas o meu carro, ou eles vão fazer um trâmite para levar o teu veículo com 2 pessoas, alguma forma seguradora que você contratar, porque tem seguradoras que dão esse benefício, utiliza. Mas não pega o carro alcoolizado ou drogado, porque não tem cobertura. Isso é importante. Vale lembrar. Está na lei. Vale isso lembrar. Aí é lei, não tem, tudo que está em lei. Você contratou, não, tem o seguro, eu posso. Não, a seguradora não é acima da lei. O que é lei não é pago. E agora que você entrou nessa daí, agora surgiu um monte de dúvida de novo, né? Suponhamos que eu esteja com a habilitação vencida. Também não tem cobertura. Não tem cobertura.
Aí você fala assim, Ule, mas a carteira de habilitação não está vencida. Vamos pensar na coerência. Você pode dirigir? Não. A seguradora não vai te pagar. Porque você está fora da lei. Uhum. Né? Então, quer dizer, são situações que são na coerência mesmo. No objetivo. Faz sentido, né? Faz sentido. Faz sentido. Então, a gente sempre, quando pensa no seguro, a gente tem que ter esse equilíbrio da coerência. Que do outro lado que você comprou aquele produto, ele também está te respaldando financeiramente. Então, se a gente fizer alguma coisa um pouquinho fora do processo, ela tem margem para alegar. Isso não significa que não esteja na condição geral. Existe a condição geral de produto e condição especial, que às vezes a seguradora faz uma condição especial. Às vezes, sei lá, vou dar um exemplo aqui, me corrija se eu estiver enganado. Vamos lá. Você, sua carta de motorista tem 5 anos de validade. Certo. Já aconteceu comigo mesmo, Sim. eu já esqueci de renovar. Sim. Aí eu fiquei, tipo, sei lá, 2 meses rodando com essa carteira. Sem perceber. Sem perceber. Certo. Aí você não tem, tipo, ponto na carteira, por exemplo, tem lá, Sim. sei lá, 5 pontos na carteira e faz 2 meses, você nunca teve um sinistro, você nunca teve nada E de repente e dá um de azar. repente dá um azar. Sim. Talvez essa seja uma condição que comercialmente, Sim. talvez ela possa ser discutida. Exatamente. Como É, que porque, funciona. querendo ou não, tem muita fraude Tem nesse muita mercado, fraude. né? É. Tem muito. Você já pegou alguma fraude Já, lá? Por exemplo, içamento, né? Mas peraí, eu vou pôr o carro numa prancha e vou içar. Bom, você vai içar ou você vai entrar na prancha? Se é um caminhão, um carro adequado, vai ter o elevador, vai puxar. Tá? Uhum. Então, içamento, que é o guindaste que pega da terra e põe num lugar, isso não tem cobertura. Isso é exclusão de cobertura. Porque é um jeito de fraudar também. Você isso o carro e joga E lá solta. em cima. Ah, quebrou. Então, são coisas que, percebe que é da coerência mesmo? Sim. É o bom senso, né? É o bom Na senso. verdade. Então, é um bom senso da seguradora quando vai negar um sinistro, de avaliar o cliente. Uhum. Pô, eram 2 vezes por semana, mas será que estava esporádico no perfil também? Então, eu não sei, não tive acesso à após. Mas a seguradora tinha que olhar com mais bom senso no teu caso, né? Do Sim. teu Golf. Então, é essa questão da gente também trazer o bom senso para a seguradora às vezes. Sim, né? Contar a Papel. história da Isso, melhor maneira possível e tal. isso, sim. Acho que a base que fica me corrija se eu estiver errado, quer fazer o seguro? Faz certo. Se não cabe no seu bolso fazer certo, não faz. Que é melhor, não é? Ou busca uma alternativa barata, que é fazer um Sim, terceiro. sim. Quer fazer isso que você falou, faz um terceiro. Que seria o meu caso, por É, exemplo. Exatamente. Não fica sem o seguro. Tenta achar uma linear aí, parcelamento diluído, fazer o terceiro só. Ter uma assistência, que às vezes está lá um carro mais antigo, tá viajando, não tem como voltar. Só guincho, por 11 horas, exemplo, né? Entendeu? 1h30 da manhã, para quem eu vou ligar? Para o meu 0800 do seguro, para o meu corretor. Enfim, tem que viabilizar. O corretor tem que ajudar o cliente a viabilizar, a se proteger de alguma forma. Esse é o papel do consultor de seguro. Que legal. Tem que escolher um consultor de seguro que Tô à tem um disposição, repertório, né? tô à disposição, viu, gente? Tá? Então, gente, acho que essa aula a gente vai encerrar por aqui, realmente. Às vezes a gente atende muita gente aqui no curso, com certeza. Esse curso vai girar aí boas partes do Brasil. Sim. Então, eu acho legal também, com as dicas que a gente deu aqui, tem uma outra seguradora, tem uma outra corretora, já conheço tudo, mas, sim, assiste esse vídeo e questiona. Quando você, não com o intuito de derrubar a pessoa e nada, mas sim com o intuito de você mesmo se precaver, para você ter a certeza de que, principalmente isso daqui, está preenchido 100% certo, que o produto é realmente adequado ao seu uso. Exatamente. Né? É isso aí. Estou à disposição de todo mundo, tá bom? Muito Obrigada obrigado pela sua oportunidade. visita. Obrigada. Estou à disposição. Obrigado por vocês terem assistido a aula até aqui. Se tiverem alguma dúvida, já sabem, é só perguntar aqui embaixo que a gente vai fazer o possível para responder. Beleza? Valeu e até a próxima aula. Obrigada.